Donald Trump planeja expulsar 2 milhões de palestinos da faixa de Gaza. Essa notícia simplesmente explodiu no espaço informativo em meio à intensificação da ofensiva das forças de defesa de Israel na faixa de Gaza. Já até surgiu o nome do projeto de Trump, Great Trust. Trata-se da organização pós-guerra de Gaza sob tutela dos Estados Unidos da América por 10 anos, com a realocação temporária e voluntária de mais de 2 milhões de habitantes, compensações de $5.000 tokens digitais de propriedade e o sonho de uma Riviera do Oriente Médio. E, em meio a tudo isso, o reforço da opressão das forças de defesa de Israel na cidade de Gaza e mais ameaças dos Houthis à navegação comercial no Mar Vermelho. Meu nome é Alexei Pichi. Hoje, 1º de setembro, vamos analisar esse tema juntos. Aqui há detalhes interessantes, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe um like, faça qualquer pergunta, escreva um comentário. E se você quiser apoiar o trabalho deste canal do YouTube, pode fazer isso com qualquer doação pelos links e dados na descrição deste vídeo ou pelo QR Code na sua tela. Ficarei grato pelo seu apoio. Donald Trump anunciou planos para Gaza, mas antes vou trazer as últimas notícias sobre a guerra em Gaza. Atualmente, o Exército de Defesa de Israel continua pressionando a cidade de Gaza. Há 3 dias, Israel suspendeu pausas humanitárias em Gaza e solicitou evacuação dos moradores. E ontem, em Israel, foi anunciado que o porta-voz da ala militar do Hamas foi eliminado pelos militares israelenses. Abu Obaida era um dos 4 altos representantes do Hamas que permaneciam na faixa de Gaza até hoje. Segundo o ministro da Defesa de Israel, Katz, Obaida morreu em um ataque aéreo em Gaza. O chefe do Ministério da Defesa de Israel alertou que, caso a limpeza do último reduto do grupo radical palestino avance como previsto, novos ataques semelhantes ocorrerão. Segundo as forças de defesa de Israel, o nome verdadeiro de Obaida é Kuda Haifa Karlut. Ele atuava como representante da ala armada do Hamas em várias mensagens em vídeo, mas sempre escondia o rosto sob um kufia. Acessório masculino árabe tradicional cobre o rosto, expondo só os olhos. Por quase 2 anos de guerra, ele era quem mais comentava sobre os combates, consequências dos ataques e o destino dos reféns israelenses, cujo sequestro marcou o início do conflito. Agora o Hamas. Restam apenas 3 figuras de alto escalão na faixa de Gaza. Um deles é Adin Adel Haddad, que é o comandante da Brigada do Norte, nomeado em maio como líder desse grupo. O segundo é o chefe operacional Hayat Saad e o terceiro é Hussein Fayyad. Este é o chefe do Hamas em Beit Hanun, agora destruída. Presume-se que os 3 estejam escondidos em Gaza, por isso as principais ofensivas das forças de defesa de Israel focaram nessa cidade. Lembro que em 8 de agosto o gabinete de Netanyahu decidiu enviar tropas e tanques para a cidade de Gaza. Gaza corresponde a 25% do enclave palestino área, ainda fora do controle do exército israelense, onde vivem cerca de 1 milhão de civis. Segundo Netanyahu, o objetivo da entrada das tropas em Gaza é derrotar o Hamas e libertar os 48 reféns restantes. Acredita-se que 20 deles possam estar vivos. Várias potências mundiais já estão esgotadas. Eles criticaram os planos de Netanyahu, alertando que a entrada de tropas e tanques em Gaza agravará ainda mais a crise humanitária. Mas os Estados Unidos da América apoiam Israel e planejam expandir o fundo de ajuda humanitária para Gaza a fim de ajudar os palestinos deslocados. Como se viu, os planos dos Estados Unidos da América para Gaza são mais amplos e o Fundo de Ajuda Humanitária para Gaza ainda voltará a aparecer. Neste episódio, na Casa Branca, deram a entender que a reconstrução do pós-guerra, por pelo menos 10 anos, deve ficar sob a administração dos Estados Unidos da América, que pretendem transformar Gaza em um resort e um polo de alta tecnologia. Como esse plano é apresentado no papel? Os territórios administrativos ficam sob controle dos Estados Unidos da América por 10 anos com reavaliação anual. Prioridade: segurança, infraestrutura e moradia, com financiamento de fundo internacional. A propriedade palestina não será confiscada e será registrada por tokens emitidos conforme necessário. Os moradores que desejarem se mudar temporariamente receberão compensação, garantias de retorno e assistência na realocação. O objetivo principal é transformar o setor em uma região competitiva em turismo e alta tecnologia. Para ser mais específico, a Casa Branca mostrou aos jornalistas um plano de 38 páginas que, na prática, prevê a realocação de toda a população de 2 milhões da faixa de Gaza.
seja por meio de saída voluntária, seja indo para outro país ou acomodando as pessoas temporariamente em zonas seguras dentro dessa região durante o período de reconstrução. Mas em qualquer caso, estamos falando de remoção forçada. Sobre os tokens, explico aqui. Os proprietários de terras receberão um token digital em troca do direito de realizar a reconstrução. Esse ativo poderá ser usado para financiar a vida em outro lugar ou trocado posteriormente por um apartamento. Em uma das 6 a 8 cidades inteligentes na faixa de Gaza, projetadas e organizadas com a ajuda da inteligência artificial. Ao mesmo tempo, cada palestino que decidir partir receberá $5.000 em dinheiro. Também receberá auxílio para aluguel por 4 anos e alimentação por 1 ano. Mas de onde virá o dinheiro para tudo isso? Segundo o Washington Post, o Great Trust, fundo chamado Reconstrução, Aceleração Econômica e Transformação do Setor de Gaza, será responsável pela reconstrução da faixa de Gaza conforme o plano. Foi criado em parte pelas mesmas pessoas que lançaram o polêmico Fundo de Ajuda Humanitária para a Faixa de Gaza, organizado por Israel e pelos Estados Unidos da América para distribuir ajuda humanitária na região. Ou seja, são iniciativas interligadas. E então, segundo 2 fontes do Washington Post, os principais elementos do plano de reconstrução da faixa de Gaza refletem a visão de Donald Trump desse território como uma Riviera do Oriente Médio. Espera-se que o plano seja financiado por recursos públicos e privados. Parece bonito, mas a realidade jurídica é diferente. Realocação em massa, mesmo que temporária e remunerada, especialmente após trauma recente. Para uma parte significativa do mundo, isso é um eufemismo para reassentamento forçado. Isso transforma o Mar Vermelho em uma zona de alto risco e o Oriente Médio em uma sequência de escaladas. Por que isso? Os Houthis, nesse contexto, já estão colocando mais lenha na fogueira e declaram, cito, qualquer tentativa de impor poder estrangeiro será enfrentada onde não se espera, na água e no céu. Bem, cada promessa como essa. Os mercados de seguros e frete sentem isso de imediato. Prêmios sobem, rotas mudam e cargas atrasam. Para a Ucrânia, isso também não é abstração. Quanto mais cara a logística, mais caro o petróleo, maiores os lucros das autocracias, a menos que sejam sufocadas por tetos de preços e pela caça à frota clandestina. E é exatamente aqui que a Europa faz a sua parte. Ela aperta esse teto, atinge os petroleiros clandestinos e não os deixa entrar nos estaleiros. E a escolha? A conclusão, desculpe, para a Ucrânia e seus aliados aqui é a seguinte, se já estamos falando desse ponto de vista. Qualquer nova tempestade no Mar Vermelho significa aumento dos preços do petróleo e do frete. Ou seja, para que essa onda não financie a guerra da herefia para que a herefia não vença. É preciso manter regras rígidas sobre isso. Teto de preços, seguro, coibir essa mistura de petróleo e a venda do petróleo russo sob outra marca. Portos e docas controlados. O ideal é sincronizar tudo nos 2 lados do Atlântico. É esse tipo de tutela sobre Gaza que os Estados Unidos da América propõem. Mesmo no papel, esse é um plano de risco prolongado, sempre uma tentação. Para quem vive da venda de matérias-primas, a Rússia é a principal. Acho que os ataques de Israel contra Hussein estão ligados a eles e à eliminação de sua liderança. O problema deve ser resolvido de forma ampla, senão trará outros problemas juntos. Por isso aqui eu coloco reticências. Escreva sua opinião e suas conclusões nos comentários abaixo deste episódio, inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. É isso, cuidem-se. Tchau a todos!